Bíblia então aí. Hebreus capítulo 13. Versículo 4, quem achou, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos orar. Pai, mais uma vez obrigado. Nós viemos aqui porque todos nós que aqui estamos desejamos te conhecer mais, desejamos servir cada vez mais e melhor ao Senhor. Nós precisamos conhecer mais a tua pessoa, Senhor. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo que fale com todos nós. Quero pedir ao teu Espírito Santo que ministre ao nosso coração. Quero pedir ao teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, que venha agora, Senhor, com o teu poder, quebrando toda a obstrução, tudo que queira impedir a sua voz de entrar no coração desses amados. Enquanto eu estiver falando, fala através de mim. Põe a sua voz na minha, a sua boca na minha, e coloca as tuas mãos nas minhas mãos, o teu poder nessa ministração. Coloca o teu fogo, a tua unção, quebranta-nos, fala conosco, transforma-nos, não nos deixe sair daqui os mesmos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Quero falar nessa noite um pouco sobre a questão do divórcio. Mas também quero focar dentro dessa área do divórcio pecados da área sexual, a área do adultério, da prostituição. Gostaria que ninguém saísse nesse momento, porque vai ser uma palavra que certamente vai mexer com todos nós aqui. Todos nós que aqui estamos, grande parte das pessoas que estão aqui agora sentadas, já tem vivido de alguma maneira uma experiência traumática dentro da sua própria família, na área do casamento quebrado. A maioria de nós viemos para a igreja com um lar totalmente fragmentado, destruído. Grande parte dos que estão aqui sentados chegaram na igreja em algum momento que a palavra de Deus ministrou as nossas vidas na área ou da família ou da paternidade. Alguns caíram em pranto, choraram, porque trazem consigo marcas que não foram boas, resultado de uma quebra de aliança na família, no casamento, porque em algum momento, por não haver o conhecimento de Deus por parte dos nossos pais, por não haver um conhecimento da palavra de Deus na nossa família, o inimigo atacou os nossos pais, atacou a nossa família, e eles não resistiram ao ataque. O casamento foi quebrado, filhos para um lado, marido para o outro lado. Alguns filhos foram morar com os avós, tem gente criada com o avô, porque percebeu que nem o pai nem a mãe tinha mais condições de continuar criando os filhos. Outros tomaram partido ou para a mãe, ou pelo lado da mamãe, ou pelo lado do papai. E não são poucos, inclusive, aqueles que ficaram revoltados ou com o pai ou com a mãe. E não é incomum nos dias de hoje a gente encontrar jovens ou homens que já são pais, mas que até o momento não conversam com o papai, não conversam com o seu pai, não conversam com alguém que lá atrás quebrou a aliança do casamento e colocou a família numa situação muito difícil. Porque a família, por mais luta que passe, para uma criança é a família dela. Papai e mamãe podem estar passando maior dificuldade, mas é a casa dela, é a família. E para alguns esse castelo bonito foi como um castelo de areia. Alguém desmoronou esse castelo. E quando a gente fala sobre essa área que eu vou falar aqui hoje, é algo que muito mais do que olhar para a guerra que a gente está enfrentando, a gente tem que olhar para a dor que isso tem causado, inclusive para aqueles que viveram essa experiência.
Como isso é terrível. Estudei um pouco esses dias sobre a questão do divórcio. E a verdade é que eu não encontrei na Bíblia nem Deus, nem Jesus autorizando o divórcio. Quem errou no passado, errou por não conhecer a Deus, não conhecer o princípio da palavra, errou por faltar alguém que desse um conselho, que orasse, que ajudasse. Mas agora no Evangelho nós não precisamos mais continuar errando e nem errar de novo nessa área. O que passou, passou, mas agora nós precisamos nos arrepender e manter firme o princípio da família e do casamento. A nossa sociedade zomba do casamento. O mundo, que tem por trás um principado chamado Lúcifer, Satanás, zomba do casamento, porque o casamento é uma criação de Deus. E o diabo é inimigo de tudo que Deus criou. O diabo quer destruir todos os valores e princípios que Deus estabeleceu. O alvo de Satanás é destruir a família. E ele tem trabalhado firmemente para isso. Trabalhado para destruir os lares, trabalhado para distorcer o casamento, trabalhado para distorcer a família, de todos os modos possíveis. Queria ler para você a definição do dicionário Aurélio sobre divórcio. Ele diz o seguinte: segundo o dicionário Aurélio, divórcio é a dissolução do vínculo matrimonial, ficando os divorciados livres para contraírem novas núpcias. Essa é a definição do Aurélio. Acabou o casamento, então resolvida a situação, a pessoa está livre. Isso aí é o parecer do mundo. Esse é o parecer do dicionário, é o parecer segundo a mente do mundo. Divorciar é provocar ou decretar o divórcio. Separar é desunir. Até o dicionário tem hora que ele dá umas acertadas, e ele diz o seguinte: as intrigas divorciam as famílias. Não é só família não, briga no casamento também divorcia o casal. Porque tem lá que tem tanta confusão, tanta briga, todo dia tem briga. É porque tem um demônio da área da confusão, tem um espírito maligno que acompanha o casal, então precisa de libertação. Se vir de para quarta-feira aqui fazer libertação e cura interior. Porque tem gente que briga por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para confusão. É a famosa situação que a pessoa faz uma tempestade no copo d'água. Tem gente que é assim. As brigas também separam. Tem destruído famílias. Segundo Aurélio, divorciar é separar, afastar, apartar. Separar judicialmente os cônjuges. Desligar-se. Fala da separação, da desunião. Esse é o conceito do mundo a respeito do divórcio, a definição de divórcio. O mundo trabalha na contramão dos princípios de Deus. 1 João 5,19. 1 João 5,19. Eu quero te mostrar quem é que está por trás da mente do mundo, do sistema do mundo. Quem é que rege o mundo e os valores do mundo? Quero te mostrar qual que é a mente. Diz lá a Bíblia, vamos todos juntos? 1, 2, 3 e... Sabemos que somos e que o mundo inteiro jaz no... Quem que é esse maligno aí? Satanás. Quem aqui é de Deus? Diga aleluia. E se você é de Deus, você tem que andar segundo o mundo ou segundo Deus? O mundo inteiro jaz no maligno. Só que o mundo e o alvo do diabo, do maligno, é entrar para dentro da igreja com os valores tortos, distorcidos, morais, ou amorais, ou contrários à moralidade de Deus. Entrar para dentro da igreja com isso.
O alvo do diabo é trazer para dentro da igreja os valores distorcidos dele a respeito das coisas. O mundo anda na contramão dos princípios divinos. Tem uma cultura que está sendo implantada e cada dia parece ficar mais forte aí. Uma cultura mundana, uma cultura contra a família, uma cultura que tem lutado e enfraquecido valores familiares, que inclusive você hoje no Brasil, se você casar de manhã, chegar à tarde e não quiser mais continuar casado com aquela pessoa, já pode divorciar no mesmo dia. Porque os nossos governantes que não temem a Deus criaram o divórcio rápido e descomplicado. A pessoa se divorcia em menos de 24 horas. Dorme casado, amanhece divorciado. Leis que dizem que o casamento não tem valor. Um advogado na internet falando sobre o casamento disse: o casamento não é uma instituição séria. Mas é isso que Deus diz sobre o casamento? Deus diz que o casamento é digno de honra e que todos nós devemos honrar o casamento. É por isso que aqui na igreja alguns casam e depois convido o pessoal para ir para a churrascaria. Cada um paga o seu. E chega lá, a gente levanta uma boa oferta ainda para o casal. Quem dera na época que eu casei, se tivesse feito isso comigo. Diga comigo, Deus diz que o casamento deve ser honrado. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, honre o casamento. Agora presta atenção, não honre só com palavras. Então quando alguém casar aqui na igreja e for da sua célula, vem para cá trabalhar para ajudar. O casamento tem que ser honrado por nós. Eu já estou me imaginando fazendo as próximas cerimônias de 25 anos de casado de alguns aqui. Bodas de prata. Eu não sei o que eu vou falar não, mas eu já estou empolgado desde agora. Imaginando alguns que vão fazer as bodas de ouro, 50 anos de casado. Tem a de diamante também, né? 60 anos de casado é diamante, é? 75, né? Olha que chique, gente. Valeu, obrigado. Eu quero profetizar para cada um que está casado aqui: você vai chegar lá se Jesus não voltar antes. Eu vou repetir: você vai chegar lá se Jesus não voltar antes. Ela tá com a cabecinha branca. Posso, não quero que você faça minhas bodas de 50 anos de casado, bodas de ouro. Tá bom, meu irmão. Também já com a cabeça branca. Eu já estou com 36. Vou fazer agora. Com essa nova lei do divórcio, uma pessoa casa-se pela manhã, arrepende-se e à tarde divorcia. Para o mundo, o casamento não passa de um contrato, uma sociedade, um acordo entre duas partes. Não deu certo, quebra a sociedade, vamos desfazer a sociedade, cada um segue seu rumo. Esse é o pensamento do mundo sobre o casamento. É assim que o mundo vê o casamento. Já se fala agora do divórcio rápido e sem complicações, até parece. O divórcio amigável, quem já ouviu essa expressão? Agora tem o divórcio sem dor, divórcio barato. Para não gastar muito, então fizeram novas leis para baratear o divórcio. O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2.
Diz assim a Bíblia: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: eu não posso me conformar com esse mundo. O que é conformar com o mundo? É tomar a forma do mundo, é ficar igual ao mundo. Nós não podemos ficar com a mente do mundo dentro do reino de Deus, pensar igual o mundo pensa, achar que se não der certo também eu posso me separar. Tem que entender, apóstolo, não deu. Você tem que explicar isso, é para Deus, não é para mim. Para o mundo, o divórcio não é apenas uma opção agora, já virou uma expectativa, porque a cada 4 casamentos que é feito, um entra em divórcio. E essa estatística já é antiga, viu? De cada 4 casamentos, um entra em divórcio. Pior não é o mundo está desse jeito, pior que isso está entrando dentro da igreja. O pior de tudo é que isso está sendo menos questionado dentro da igreja. O pior de tudo é que a igreja está ficando com a mesma mente do mundo. O pior de tudo é que nós, que devemos iluminar esse mundo de trevas, sermos a diferença e sermos o modelo, estamos também usando os argumentos do mundo e aceitando essas coisas no nosso meio. Mas nós estamos agora com a mentalidade do mundo dentro da igreja também. Eu falei com os pastores aqui essa reunião passada sobre 1 Timóteo 3. Eu acho engraçado que tem gente que ainda acaba tomando partido quando um pastor cai em adultério, prostitui ou quebra a família. Tem irmãos que ainda ligados de alma com o líder ficam com ele. Deus me livre disso, porque vocês não têm que ficar comigo numa situação dessa não. Me manda embora. Vocês estão me ouvindo? Apóstolo Raimundo, não vão bater no você não, mas você tchau e benção para você. Vai embora, vai na paz. Você não serve mais para ser nosso pastor. Eu não vou fazer isso não, em nome de Jesus, porque maior aquele que está em mim vai me guardar, vai me livrar de todo mal. Eu só estou te dando um exemplo aqui, que isso é muito grave. Muito grave. Mas a igreja já está começando a aceitar isso. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, diga amém. A igreja está aceitando essas coisas. O que é que está acontecendo conosco, irmãos? É falta de Bíblia? É falta de doutrina? É falta de Deus? O que está acontecendo com a igreja? Está se conformando com a mente do mundo? A mente do mundo está na mente da igreja? Nós olhamos hoje para a TV brasileira. A nossa televisão motiva, incentiva. As entrevistas que são feitas agora exaltam o homossexualismo, exaltam todo tipo de perversão. Mas quando é um pastor sério que vai falar, parece que até está acontecendo uma briga, porque vira um negócio pessoal. Eu nem vou falar o que aconteceu há poucos dias. Todo o Brasil viu a entrevista do Malafaia de frente com o Gabi, que guerra que foi. Mas quantas outras pessoas vão e têm liberdade para falar à vontade? Porque os princípios são iguais. Nós somos a diferença desse mundo, irmãos. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e precisa salgar. Eu quero dizer para os irmãos que aqui nesse ministério a gente não abençoa divórcio aqui, a gente não abençoa aqueles que querem quebrar a aliança do casamento aqui. Casou, vai ficar casado até Jesus voltar, ou até morrer. Daqui a pouco eu ensino que a gente tem uma saída boa para isso também. Tem uma só, mas é uma saída eficaz. As mulheres muitas vezes não se dão conta, algumas até estão presas nas novelas, que todas elas desmerecem o casamento e a família. Não tem uma novela que não tem um triângulo amoroso nela.
Mas tem mulher que parece que é igual o vício do cigarro ou de alguma droga, não consegue se desvencilhar das novelas, e que na verdade estão gerando a cultura do mundo na mente dessa mulher, que não deveria dar lugar para essas coisas dentro de casa. Eu não duvido nada. Teve gente aqui da igreja assistindo o tal do Jorge aí, mesmo sendo tão orientado, porque alguns estão presos nessas coisas, são cativos, e precisa entender que precisa de libertação mesmo. E essa cultura do mundo tem entrado na mente de algumas pessoas. A gente vê os programas de televisão exaltando a imoralidade, exaltando a perversidade sexual, e cada vez mais desprezando a família, colocando a família por baixo. Os filmes e tantas outras coisas exaltando a imoralidade. Vivemos numa cultura de permissividade sexual, uma cultura que perdeu-se os limites. É a própria geração de Sodoma e Gomorra de volta. Vivemos uma cultura onde as pessoas não valorizam mais algumas das coisas que Deus valoriza, entre elas o casamento. Muitos jovens, antes de se casarem, já cometeram sexo, inclusive dentro da igreja. Nós vemos essa marcha da vergonha, essa marcha gay, uma pouca vergonha, que isso aí não sei como que a gente ainda... Tem gente que vai para ver, tem famílias que vão para a rua para assistir. Homem com peito de borracha de fora, com calcinha. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Nunca ficou tão fácil trair. Até abrir e-mail hoje, para alguns é um problema, porque tem uma janelinha lá dizendo: aqui tem homens procurando mulher, e no e-mail dos homens aqui tem mulher procurando você. No e-mail. Não vou nem falar do Orkut, do Facebook, porque tem gente que deveria ter arrancado isso da vida há muito tempo. Não faltam problemas para a gente aconselhar que foram gerados por causa do tal do Facebook, por causa do Orkut, por causa do antigo MSN, segundo até uma das revistas aí de notícias, foi um dos últimos maiores causadores de destruição de famílias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e veja o conselho de Jesus para nós. Mateus 5, versículo 27. Jesus está falando sobre o adultério. Eu descobri que ninguém quebra aliança à toa. Ninguém começa da noite para o dia assim, ó, e adultera. O adultério, ele é construído. O adultério é um negócio que leva tempo. Não é da hora para outra, o cara sai na rua, tô doido, já vai adulterando. É isso não. Porque a mente já foi poluída antes, porque o inimigo já plantou a semente dele ali antes. Jesus disse em Mateus 5:27: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Aí Jesus falou: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, porque adultério começa nos olhos, e para a mulher talvez comece no ouvido. Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Alguns homens adulteraram porque se alimentaram de pornografia. Depois são os protagonistas da própria história. Facebook, chats de conversa, horas e horas na internet, na madrugada. Em vez de dormir, cumprir as obrigações maritais, está lá na internet. A internet tem sido uma desgraça para algumas pessoas. Roubou delas a vida de comunhão com Deus. E eu quero alertar alguns aqui que são doentes com esse negócio. Você não nasceu com isso, nem precisa disso para viver. Se tem problema com isso, é o conselho de Jesus aqui, ó. Versículo 29, Mateus 5:29.
Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O rapaz leu isso aqui, depois foi lá e cortou os órgãos genitais fora. Não é para isso. É para cortar aquilo que te faz pecar da sua vida. Não é arrancar o olho agora. Vamos arrancar esse olho aqui, que esse olho está me fazendo pecar. Mas tire da sua vida o que te faz pecar. Quem entendeu? Tem muita mulher caindo hoje porque muitos homens, e a nossa história de Brasil nos dá o respaldo para a gente quebrar isso, orar e ver isso. Muitos homens plantaram essa semente no país inteiro. Nossos pais, nossos antepassados. Muita traição, muita traição. Muita traição. E isso gerou um legado de maldição. E muitas mulheres, até mesmo debaixo dessas brechas que foram dadas, algumas muito mal amadas dentro de casa, porque tem marido que não conversa com a esposa, no trabalho ele conversa com os outros, dentro de casa não conversa com a mulher. Tem mulher querendo ouvir a voz do marido. Tem mulher mal amada dentro de casa, que o cabra chega nervoso do trabalho, lá fora ele segura, mas dentro de casa ele desconta tudo da esposa. O problema não é só a mulher não, gente. Tem muita irmã que lutou e luta até hoje para manter o casamento de pé, mesmo diante das muitas humilhações que já sofreu. Mas chega uma hora, debaixo de tantas guerras, e eu descobri que tudo é colheita. Tem muito homem que está colhendo hoje problemas de adultério no casamento, mas ele plantou. Não justifica, mas houve uma semeadura do marido, houve uma semeadura do sacerdote, que em algum momento da vida deu lugar ao inimigo na casa, abriu brecha para o Satanás, para o inimigo entrar. E não entrou em verdadeiro arrependimento até hoje diante de Deus, de verdade, reconhecendo que aquela olhadinha na pornografia, aquilo foi uma brecha. Pedir perdão com sinceridade a Jesus e cancelar essas maldições e não dar mais lugar ao inimigo. Mas não, alguns ainda continuam dentro do evangelho mantendo essa vida promíscua. Por que ainda a pornografia não diminuiu no Brasil? Com tanta gente crente, com tanta gente se convertendo a Jesus, por que a Playboy e as revistas pornográficas ainda vendem tanto? E lembrando, eles não pagam impostos nesse país. O Brasil é conhecido como um dos países mais sensuais do mundo, que valoriza a sensualidade. E a gente não está entendendo, pastora Gisele, que nós não estamos lidando não é com um inimigo marido, nem com a inimiga esposa. Nós estamos lidando com um demônio principado que tem regido nesse país e que tem lutado no Congresso, que tem lutado de todos os modos para destruir o casamento, para destruir a família, para destruir os lares. Nós estamos lidando com uma guerra espiritual de um nível tal que você não tem ideia. E alguns estão achando que o inimigo é o cônjuge. O seu inimigo, meu irmão, se chamam principados, potestades, dominadores e as hostes da maldade. Não é o teu cônjuge, não é a esposa, nem é o marido. O inimigo são demônios que mexem com leis nessa nação e que abrem brechas nesse país para maldições, que já muito trouxeram várias raízes de maldições, e alguns hoje sofrem retaliações e ataques por causa disso também. E por muitas das vezes não levar a sério esse ensino, não levar a sério a questão da libertação, não levar a sério a questão da confissão de pecados, inclusive por identificação.
não levar a sério o arrependimento, não levar a sério essa questão das maldições, alguns estão sendo flechados pelo inimigo. Pode ver, geralmente na família, pai e mãe separados, os filhos enfrentam guerras muito maiores e alguns acabam se separando. Sabe como é que chama isso? Visitação de espíritos familiares. Pode observar. Demônios que atuam nessa área nas famílias e que vão destruindo lares e famílias. Nós não estamos lutando contra pessoas. Há um sistema maligno regido por Satanás, lutando para destruir, para deixar os filhos rebeldes, sem referência de papai e mamãe, sem referência de família, para destruir os casais novos que estão nascendo. E a igreja precisa se levantar como autoridade em nome de Jesus para dizer não para o divórcio. Ninguém aqui nessa igreja vai se divorciar. Se você crê, recebe, segura a bênção e aplauda o Senhor. Todos os casais que estão aqui vão ficar casados até o fim, em nome de Jesus. A cultura do mundo é diferente da cultura de Deus. Vamos ver o que é que Jesus falou sobre o divórcio. Mateus 19. Jesus falou sobre o divórcio. Vamos ver o que é que Jesus falou sobre o divórcio. Vamos ver o que Jesus falou. Vieram a ele, Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção, tinha um grupo aqui no tempo de Jesus, eu esqueci o nome deles, mas eu vou anotar aqui, que por qualquer motivo eles apoiavam o divórcio. É ou não é o mesmo espírito que está acontecendo hoje? Qualquer motivo. Antigamente, há um tempo atrás, o indivíduo se divorciava, era dificílimo para ele entrar numa outra família, para casar de novo. Ninguém queria deixar a filha casar com alguém divorciado, se fosse homem ou mulher. Isso era coisa horrível. O adultério era considerado um crime. Mas as leis do nosso país, sabe o que querem liberar? É fazer da prostituição, que não é nem chamado de prostituição mais, porque é muito feio o nome, né? É profissionais do sexo, homem e mulher profissionais do sexo. Agora, na carteira assinada para eles, reconhecer como profissão. E eles querem aprovar isso antes da Copa chegar, para as nações virem derramar as maldições da prostituição nesse país aqui. Vocês estão aqui ainda? A família não é valorizada não, mas as promiscuidades sexuais são exaltadas. São exaltadas nesse país. Nós temos que orar, irmãos. Nós estamos achando que estamos lidando com uma coisa aqui embaixo. Nós estamos lidando com forças espirituais das trevas, que querem banalizar o casamento. Como esse advogado falou, o casamento não é uma instituição séria, não é para ele. Mas para Deus, Deus disse: digno de honra seja entre todos o matrimônio. Jesus vai dizer para eles, verso 4: respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e... Eu aprendo muito com Jesus aqui. Primeira coisa, Jesus parece que ele estava escrevendo até para nós de novo.
Casamento para Deus é um homem com uma, não é dois homens barbados casando, não. Também não é duas mulheres. Para Deus, casamento é um homem com uma mulher. A Bíblia diz no princípio, lá no livro de Gênesis, Deus fez o macho e a fêmea. Algumas versões trazem assim, para deixar bem claro. Homem e mulher, e os abençoou, e disse a eles: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Como é que dois homens vão encher a terra? Duas mulheres. Você acha porque essa turma quer rasgar a Bíblia, acabar com a Bíblia, tirar a Bíblia do Brasil? É um dos projetos do PL 122. A Bíblia é um livro homofóbico. Tem que tirar a Bíblia do mercado. E nós vamos virar contrabandista da Bíblia então. E eu vou encher meu carro então de Bíblia, vou entregar para o pessoal. E vou dar marcado todos os versículos na Bíblia que diz: digno de morte seja aqueles que fazem tal coisa. E não só quem faz, mas também quem consente. Porque Deus não admite um homem ficar namorando com outro homem. Você sabe que já existem leis no nosso Congresso que estão agora tramitando para tirar o nome pai e mãe dos documentos de registro. Tirar papai e mamãe, para não constranger aqueles que os homossexuais adotarem como filho, porque é o papai e o papai. Vai dormir isso? Nós estamos numa guerra, irmãos. Estamos numa guerra. A família está sendo bombardeada. Jesus disse para esse pessoal: vocês não leram na palavra? No princípio Deus não fez isso. Deus não fez assim. No princípio Deus fez o homem e a mulher. E disse: por esta causa o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Casou, é uma só carne. E no conceito de Deus de uma só carne, não existe separação, porque como que eu vou me separar a mim mesmo? Só se eu morrer. Me cortar no meio, eu estou morto. Por isso que para Deus o casamento não tem separação. É uma carne só, é uma pessoa só. É como se fosse uma só pessoa. Os dois se tornarão, diz a Bíblia, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só. É o mesmo texto que Jesus está repetindo. Ele está repetindo Gênesis, a declaração de Deus sobre o casamento. É uma carne só. Não tem jeito de pegar o casal e fazer, vão separar. Para Deus isso não existe. Não tem casamento que Deus não resolva. Todo casamento tem problema. Todo casamento tem discussão. Todo casamento tem dia mal. Todo casamento, a mulher tem TPM e o homem tem lá sei lá o que tem dia que também está ruim pra caramba. Todo casamento tem suas guerras. E para quem vai casar aqui, já fique sabendo. Tem dia que essas irmãs, ninguém explica o que pode resolver o problema dessas mulheres. Tem dia que essas irmãs, eu vou te falar. É por isso que Deus diz para o homem amar. Deus manda amar. Ame essa irmã. E Deus ajuda a gente a entender um princípio. Quem achou a mulher, achou a coisa boa. E alcançou a benevolência do Senhor. Quem já achou, aplauda Jesus aí pela esposa. Só os maridos. Só os maridos. Deixa as irmãs quietas aí. Eu também. Glória a Deus. Quem não achou vai achar ainda, em nome de Jesus. O homem deixou o pai, deixou a mãe. Significa que agora é um adulto, não é um bebezinho, não é uma criança. É alguém que pode seguir o caminho. É alguém que pode cuidar de si. Já pode constituir família. Já pode constituir sua casa.
É uma nova família que está nascendo. Deixou pai e mãe, se uniu a sua mulher, os dois são uma só carne. Verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Jesus repete. Portanto, o que Deus ajuntou, somente a interferência da família pode separar. Não está escrito isso aí não? É porque tem família que em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Irmãos, eu vou ensinar para as mães aqui da igreja uma coisa. Nessa hora não tem desse negócio de filhinho da mamãe, nem filhinha da mamãe não. Você tem que agir, mãe, mais com o princípio bíblico do que com o coração de mãe. Porque tem mãe que acaba trabalhando para o lado do diabo nessa hora. Vou repetir, tem mãe que trabalha para Satanás. Porque o filho está enfrentando um problema com a mulher dele lá, e tem homem que parece menino, não amadureceu, fica bicudo e sai de casa. Para cada mamãe. Irmão, estou falando, isso acontece. Aqui não acontece, com certeza, mas acontece por aí. Tem homem que qualquer discussãozinha em casa deixa a mulher lá mais insegura ainda, que a coisa já não está boa. E ele tem carro, ela não sabe dirigir, enfia dentro do carro e sai igual um doido. Brabo. Tempo de matar a gente na rua aí. Demoniado, porque o inimigo já vai junto, do lado. Isso mesmo. Quantos homens nessa aí não foram para o prostíbulo? Porque o diabo já foi junto com ele. Quantos homens nessa aí não saíram de casa e voltaram para casa de papai e de mamãe? E tem mãe que falou assim, aqui em casa pode ser bom, não meu filho, mas sua caminha está aqui, viu? Comida não vai faltar não. Pode ficar quietinho aqui, meu filho, deixa que a bruxa para lá. Eu sabia mesmo que não ia dar certo, eu já tinha dito, lembra meu filho? Essa mulher não vale nada. Mas ela não fala que o filho dela não vale nada, que ele não é o santão da história. Também tem culpa no negócio. Tem mãe que nessa hora trabalha para Satanás, não para Deus, porque fica lisando o filho, lisando o erro. Olha, eu quero dizer para você, papai e mamãe que está aqui, no nome de Jesus, haja mais com o princípio bíblico. Nessa hora não pode ser com o coração não. Nessa hora tem que fazer o quê? Dá um chazinho de folha de laranja para ele, ou de aquele chá que acalma lá, capim cidreira, capim limão, esses capim bom aí, ovelhinha. Dá um chá desse para ele para acalmar. O bichinho está nervoso, a orelha está vermelha. Fala para ele, acalma meu filho. Todo mundo passa dificuldade, mas não é o fim não meu filho, você já recupera. Fique calmo, bebe uma aguinha, põe a mão na cabeça se tu é crente. Faz uma oração daquela. Jesus, ele é um homem maduro, casou, é pai de família, é chefe de família. Abençoa esse homem para agir segundo o teu coração. Não dá lugar ao diabo a voltar para casa e honrar o Senhor, porque é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque os impuros e adúlteros o Senhor julgará. Abençoa meu filho, meu Deus. Eu repreendo esses demônios que querem destruir o casamento dele. Eu repreendo esse espírito de adultério, de divórcio, esse demônio que quer destruir a vida desse meu filho, que quer destruir essa família. Eu não quero ver essa família destruída, Senhor. Terminou a oração, olha dentro do olho dele e fala assim, agora você racha para sua casa, senão eu vou descer a vassoura no você. Vai para sua casa, rapaz, toma jeito, antes que alguém entre lá e tome o seu lugar. Quem entendeu? Está bem orientado então. É porque alguns nessa também de ficar saindo, um dia voltaram e acharam outro no lugar deles. Nem puderam entrar mais. Que é assim que o diabo trabalha. Arruma alguém para cuidar daquilo que foi abandonado. Nós temos que cuidar da nossa família. Jesus disse, portanto que Deus ajuntou, diga comigo, a família não deve interferir para separar, mas para unir. Diga, nós temos que promover reconciliação, perdão, não destruição.
não separação. Olha, eu vou te ensinar uma coisa: não tem nada que o perdão não resolva. Não existe nada que o perdão não resolva. Família tem que ajudar sim, ajudar a orar, ajudar a interceder, ajudar a unir. Eu já coloquei alguns dentro do carro. Eu já busquei gente dentro da casa de pai e de mãe. E entra aqui no carro aqui que nós vamos embora. Onde nós vamos, apóstolo? Eu vou para sua casa levar você de volta para lá, que está faltando um marido lá na sua casa, está faltando a mulher lá. Eu já dei voltinha com alguns, porque está nervoso demais. Dei uma volta. O sujeito falando na minha cabeça: a mulher é ruim demais, apóstolo. Entendo, meu filho. Dia mal, né? Eu também passei isso já, passo de vez em quando. Mas Deus dá vitória. Ela também passa comigo, só Deus para ajudar essa mulher. Tem dia que eu não estou suportável. Mas Deus dá graça. A tua graça nos basta, diz a Bíblia. E o sujeito falando. Terminou de desabafar, levei para tomar um guaraná. Guaranazinho, meu filho, para poder acalmar os ânimos. Terminou. Então, filho, vamos voltar para sua casa, meu. Está faltando um marido lá, que amanhã não pode viver sem você. Ela não vai achar um outro na terra para poder suprir seu lugar lá. E nem você vai achar outra para te aguentar, rapaz. Isso é muito... fala demais. Vamos voltar para sua casa. Eu já levei alguns de volta para casa assim. Eu já cheguei em muitas casas, as pessoas estão com a mala pronta saindo. Só um minutinho aí antes de colocar a mala no carro. Deixa eu só entender o problema. O que está acontecendo aqui, gente? E é nessas horas, quando você está só na frente de um, irmãos, eles são tão convincentes. E eu estou falando isso aqui para treinar a igreja inteira, porque todo mundo aqui vai ser restaurador de família. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Esse é forte, recebe. Pega e dá um aplauso, bem forte. Nós vamos curar as famílias, em nome de Jesus. E nessa hora está todo mundo coberto de razão, né? E o sujeito fala, e a mulher: não, apóstolo, eu tenho que entender meu lado. Eu entendo, né, filho? Eu entendo perfeitamente. Eu entendo. Não, você acha que eu não entendo? Entendo. Eu entendo que nessas horas, se você está coberta de razão, o outro também, se ouviu lá dele, está cheio de razão. Só que todos os dois estão tudo errado. E Jesus é o único que está certo. E vocês dois vão entrar em arrependimento. E vão viver unidos para sempre, até que a morte os separe. E se de tudo insistir muito, a gente faz a oração do divórcio, que é para Deus levar logo. Dia dele, há um tempo atrás, no final de ano, um homem veio comigo: eu vou largar minha esposa, eu não aguento mais, eu não quero mais aquela mulher. A covardia, um homem largar uma esposa. É uma covardia, irmão. Tem mulher que, por mais difícil que seja, por mais difícil que estejam as coisas, o homem acaba resolvendo as coisas mais fácil. Muitas das vezes deixa a mulher com um monte de menino e o bonitão sai. Eu quero dizer para todos os homens aqui, e esse é o meu parecer em Cristo Jesus: se você errou no passado, agora sua vida é uma nova criatura, e você vai pensar como Deus pensa e não como o mundo pensa mais. Desde agora vai se arrependendo aí, em nome de Jesus. Não quero me pegar lá fora não, porque vai ficar ruim para você. Os anjos de Deus estão comigo, você vai apanhar de novo. Presta atenção, segura a onda aí. Segura essa benção aí, escuta aqui. É uma covardia um homem fazer 3, 4, 5 filhos na mulher e depois largá-la. É uma covardia. E alguns saem e a responsabilidade fica toda para ela. Essa tal de pensão alimentícia para dar para sustentar filho, isso é uma pouca vergonha. Que isso não paga a conta de sustento, da criação, da comida, da material escolar, da roupa, tudo que uma criança precisa, não. Isso aí não dá nada, não. Isso é um negócio para apaziguar a situação, isso não resolve nada, não. E filho precisa mais do que comida, precisa mais do que roupa, precisa do amor do pai, precisa da presença do pai. Eu vi um tempo desse um filho mandando o pai para aqueles lugares mais horríveis que você possa imaginar.
revoltado porque o pai largou a família no momento dele, da adolescência, que ele mais precisava do pai, por causa de problemas que muitas das vezes faltou alguém para ajudar, faltou uma conversa, mas chegou alguém para dizer: é melhor separar mesmo. São os inimigos que o inimigo manda pessoas para destruir. Para ajudar faltam pessoas. E por isso que aqui hoje vai levantar uma geração que vai ajudar, uma geração que vai ser instrumento na mão de Deus para recuperar, para restaurar, para dizer para aquele camarada, para aquela mulher: não é bem assim não, filha, Jesus vai te dar vitória. Não existe nenhum casamento que ele não possa recuperar, por mais bombardeado por Satanás que esteja. Jesus Cristo é esperança para toda a família, Ele é esperança para o lar que está em decadência, Ele é esperança para um casal que está pensando em divórcio como o único meio de resolver o seu problema. Jesus Cristo pode mudar tudo. Ele transforma a água desse casamento em vinho, e um vinho novo. Ele muda assim. Deus vai levantar uma geração que vai ser usada por Deus para curar. A gente que é homem sabe disso, do que eu acabei de dizer. Atos 17:30. Atos 17:30, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Acabou, errou no passado, mas agora é uma nova pessoa. Casou 3, 4, 5 vezes. Tá bom, chega para você se converteu, vai ficar com essa irmã aí até Jesus voltar. E essa irmã vai aguentar as pontas com você também até Jesus voltar. Olha lá o que diz a Bíblia: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O texto bíblico que nós lemos, Jesus disse: portanto, que Deus ajuntou, uma mulher mais nova ou um marido mais novo pode separar. É isso que está escrito aí? Ah, porque tem uns trocando a mulher que já está de idade por outra mais nova. Essa aqui está mais bonita. Tem acontecido isso aí ou não, irmãos? Eu estou falando de uma coisa aqui que está fora do quadro, fora da situação da verdade. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: o alvo do diabo é destruir as famílias. Existe um culto do corpo terrível nessa geração de hoje. O culto do externo, o culto da mulher bombada. Agora é silicone aqui, é silicone aqui, daqui a pouco está tudo torto. Os negócios tudo esquisito. É o culto do corpo. É a Grécia antiga voltando. E algumas pessoas até estão casando mais por aquilo que estão vendo fora do que tem dentro. Tem gente se casando e buscando para si um casamento baseado nessas referências do externo. Se é bonitão, bonitona, esse é que eu quero, essa que eu quero para mim. Eita, meu Deus, se eu tenho uma dessa aí comigo, eu estou bem demais. Às vezes é um outro lá que não é muito bonitão assim, nada, né? Não é aquelas coisas todas, tá meio barrigudinho, meio careca assim que nem eu, mas aqui, ó. Tá bem casado, minha filha. Tá ou não tá, minha filha? Tá satisfeita? Eu também. Tem gente buscando referência só aqui fora. Esquece que a gente não casa só com a carne, não. A gente casa com o espírito, com a alma também. E tem gente que é bonito, mas é ruim que nem carne de cobra. Que fora é muito bonito, mas depois a pessoa que não ama, que não é carinhosa, não trata bem, não cuida da outra, ou do cônjuge, só tem beleza física. E olhe lá. Nós vivemos no mundo do culto do corpo. Nunca se investiu tanto no corpo. Nunca se vendeu tanto produto para melhorar a carcaça aqui fora. Nunca se fizeram tanta plástica. Nada contra, viu? Os irmãos que querem dar uma recalchutada na irmã aí, pode fazer, não tem problema nenhum. As irmãs agradecem. Tem irmã que agradece, tem outras não. Pode investir na sua esposa, não tem problema, mas nós vivemos uma geração que valoriza muito o externo.
E nós temos que aprender a dar valor ao ser humano no seu todo. Ninguém casa só com carcaça. Valorizar o marido que é respeitoso com a mulher, que trata bem, que é carinhoso com a esposa. A mulher que é carinhosa com o seu marido. Tem mulher que é uma bênção. Antes do marido falar o que quer comer, já está lá no fogão, lá preparando aquela comidinha gostosa para ele. Isso é uma forma dela demonstrar amor para ele, honrando o seu marido. Outras, vai para lá e faz você se você quiser, rapaz. Você está achando que eu vou sujar a minha unha que eu fiz? De jeito nenhum, que eu vou descascar o alho? De jeito nenhum. É a carcaça, né? Você acha que eu vou deixar aquela gordura vir no meu cabelo, que foi alisado ontem? Quer comida? Contrata a cozinheira. E ele quer comer a comida dela. Que comprou propaganda enganosa. Quando ele estava namorando com ela, ela fez uma comida gostosa. Agora depois de casando quer fazer mais. Propaganda enganosa. Eu quero dizer para todos os casais que estão aqui: valorize a sua esposa e valorize o seu marido por aquilo que é, pela pessoa lutadora que esse homem é, que cuida da família, que cuida dos filhos, que te ama, mulher. Valorize o seu marido. E marido, valorize a sua esposa. Dê valor à mulher da aliança que Deus te deu. Quem entendeu, diga aleluia. Eu só dei um exemplo da comida aqui, tem outras coisas. Jesus disse: o que Deus ajuntou, os problemas financeiros se separem. É isso que está escrito aí? Mas eu já vi alguns casais se separarem porque a mulher fez dívida. Ela fez dívida após. Eu falei para ela não fazer, mas essa mulher não aguenta ver nada no shopping. Ela não pode pegar um cartão de crédito. Irmãos, tem gente se separando por pequenas coisas, por bobeira. É dívida, é porque alguém lá disse que a outra fez algo e não fez nada, por conversa dos outros. Disse Jesus: o que Deus ajuntou, o homem não separa. É isso que está aí? O que Deus ajuntou, o homem não. Então nem você separa, nem advogado separa, nem autoridade separa, ninguém separa. O que Deus ajuntou, nenhum homem separa. Você pode aplaudir Jesus por isso? Deus te abençoou. Seu casamento está debaixo da bênção de Deus. Deus abençoou essa união. Ninguém mais separa. Ninguém mais separa. Vai ficar casado em nome de Jesus. Eu profetizo, até os advogados dessa igreja aqui não vão querer separar ninguém. Não vai entrar nesse negócio não. Os advogados, Deus vai levantar aqui e vão falar: eu não mexo com essa área não. Vai ganhar muito dinheiro trabalhando para as empresas, resolvendo outros problemas. Trabalhar com as causas que dão muito dinheiro aí. A cultura de Deus fala a respeito do divórcio. Jesus em nenhum momento aqui aprovou o divórcio. Quem está entendendo? Olha o que Jesus vai dizer mais. Vamos continuar no texto de Jesus aqui, ó. Nós estamos em Mateus 19, versículo 7. Replicaram-lhe, olha eles argumentando com Jesus aqui, ó. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim que Deus fez. Não é assim que é para ser. Eu fico imaginando Jesus dando essa resposta aqui. Algumas vezes eu fiquei em crise no meu coração, porque eu duvido que um pastor sério que conheça a Bíblia quer ver algum casal da igreja que ele pastoreia entrando em divórcio, separando. Eu já lutei por alguns casais aqui. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu, minha esposa, mais líderes desse ministério, fizemos tudo o que podíamos fazer. Jejuamos, oramos, gastamos horas e horas de aconselhamento. Choramos na frente do casal, pedindo pelo amor de Deus, não separe. Pelo amor de Deus.
Mas infelizmente, alguns deles se separaram. E hoje estão por aí, perdidos. Eu fiquei em guerra dentro de mim, dizendo: Deus, eu lutei com todas as minhas forças, Deus. Não posso, eu não aceito isso não. Deu uma crise dentro de mim. Eu tinha dito: ninguém vai separar debaixo do meu ministério. Um dia um sujeito falou: não, eu vou separar, não sei o que e tal. Então você some dessa igreja aqui. Vai embora daqui. Você vai embora dessa igreja. Pode ir embora, some daqui. Esqueça ministério, esqueça tudo. Você não tem mais autoridade nenhuma. Você vai largar sua esposa por causa de coisas banais, motivos banais. Some dessa igreja então. Pode ir embora. Aqui você não se cria, você não vai ter minha bênção, você não tem meu apoio, você não tem minha oração, você não tem mais nada. E tem mais, eu vou orar para Deus te levar logo. Para Deus levar você embora. Porque na Bíblia o divórcio é aceitável quando há morte. Ou melhor, ali pode haver um novo casamento, que houve morte. Não é nem divórcio. Mas a pessoa ainda se separou. E um dia eu lendo essa palavra, Deus me consolou, irmão. Deus me consolou. Meu irmão Genói. Lendo essa palavra, um dia Deus me consolou. Porque o Moisés era muito mais homem de Deus do que eu. O Moisés foi o homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, para libertar uma nação de 3 milhões no mínimo, 3 milhões de judeus, de hebreus, das mãos do faraó. O homem que um dia pediu para ver a face de Deus, Deus falou: minha face você não pode ver, porque o homem que vê minha face vai morrer, mas eu vou passar, eu vou tampar o teu rosto, e você vai ver só o vulto da minha glória. O homem que ficou com Deus 40 dias e 40 noites no monte e não comeu e nem bebeu, ele ficou sustentado pelo poder de Deus. Um dos maiores profetas da Bíblia, que o livro de Deuteronômio, quando termina, diz: igual Moisés, nunca houve um profeta que tenha conhecido tanto a Deus. Diz a Bíblia que Deus revelou os caminhos dele para Moisés. O homem que Deus revelou todo o Pentateuco, os 10 mandamentos. Um grande homem de Deus, mas que com toda a unção de Deus, com toda a graça de Deus que ele tinha, com toda a sabedoria de Deus que ele tinha, ele não conseguiu ajudar alguns casais, não conseguiu reconciliar alguns casamentos. E Jesus está sendo questionado por esse grupo que está dizendo: Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus diz: ele não mandou não, ele permitiu, porque ele não conseguiu ajudar aqueles de coração duro, que não deram lugar para o Espírito de Deus trabalhar na vida deles. Ele permitiu, porque ele não conseguiu ajudar. Chegou um ponto que nem Moisés conseguiu, então ele permitiu. Ele não mandou, é diferente. Por que que foi acontecido isso? Por causa da dureza do coração. E você sabe quem é que tem um coração duro, gente? Pessoas que nunca se converteram de verdade. Porque o nascido de novo tem um coração contrito e quebrantado diante de Deus. E diz a Bíblia no Salmo 51:17: há um coração contrito e quebrantado, o Senhor nosso Deus não despreza. Sabe por que Deus não despreza? Porque o coração contrito se arrepende, o coração quebrantado se arrepende, o coração contrito e quebrantado ouve a voz de Deus e a considera. Ele obedece a Deus, ainda que esteja sofrendo. Por isso eu volto a afirmar: não existe nada que o perdão não possa resolver. Alguns erraram no passado, e às vezes a mulher errou agora no futuro e não quer perdoar. Mas para você houve perdão, mas está agindo igual o servo incompassivo, o credor incompassivo. O credor incompassivo, ele foi perdoado de uma dívida que ele não podia pagar, uma dívida impagável. Lá em Mateus 18 tem a história dele. Mas quando ele viu o servo que devia a ele uma mixaria,
Ele pegou pela garganta: você vai me pagar, senão eu te mato. Mandou prender o rapaz. Tem gente que foi perdoado, mas não quer perdoar. Eu quero dizer para você: só vai entrar no céu quem perdoa. As pessoas que não perdoam vão para o inferno. Nunca se esqueça disso. A Bíblia diz que com a medida que você medir, você vai ser medido. Eu descobri uma outra coisa, pastor Marco. Pode escrever isso na sua vida. Vocês todos estão me ouvindo aqui. Na minha caminhada pastoral, eu já fiz mais de 60 casamentos. Eu já fiz bem mais de 60 casamentos. Eu já lidei com muitos casais nessa área do perdão. Eu vi pessoas que disseram: eu não perdoo. Também vi pessoas que decidiram perdoar. E graças a Deus, muito mais que perdoou do que aqueles que não perdoaram. E eu descobri uma coisa: quem não perdoa faz pior. Aqueles que disseram que não perdoavam cometeram erros muito pior do que aqueles que eles condenaram como juízes e não concederam misericórdia para aquele que errou, que por si só o pecado já foi uma grande condenação, uma grande punição. Quem não perdoa faz pior. Eu vi maridos que disseram: não perdoa minha mulher porque ela andou fazendo coisas na internet de conversa com outro homem, e agora estão com outras mulheres por aí afora. Porque quem não perdoa faz pior. Isso é só para Deus quebrar o orgulho do cidadão, mostrar que não está com essa pompa toda, essa espiritualidade toda. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quero ler para você Malaquias. O que é que Deus diz sobre o divórcio? Malaquias capítulo 2. Nós vivemos uma época muito mais difícil. O mundo perdeu o limite. As pessoas perderam o temor a Deus. Muitas delas até que estão na igreja. Tem gente que não está medindo as consequências dos erros. Cada um aqui é responsável diante de Deus pela sua vida. Nenhum erro do seu cônjuge te dá o direito de errar. Tem gente que porque o outro errou, eu também vou dar o troco na mesma moeda. Então você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Eu conheço sim, apóstolo. Conhece não, filho. Você é um religioso de primeira. Tem uma carinha de crente. Meu coração não é de crente não. Não é nascido de novo não. O coração é de pedra. É aquele coração duro que Jesus falou. Por isso que é vingar. Mas quem conhece a Deus entrega na mão de Deus. E não com o desejo de morte, de vingança para o outro. Mas pedindo misericórdia, pedindo perdão. Pedindo socorro de Deus para aquela família, para o cônjuge. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Diga: Deus foi a testemunha da minha aliança conjugal. E Ele diz mais: e foi testemunha dessa aliança com aquela com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Verso 15: não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Marque aí na sua Bíblia, ó, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.
Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Versículo 5 do capítulo 3: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Deus vai se chegar a nós um dia para juízo, irmão. E olha o que diz a Bíblia: serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. No casamento a gente fez juramento, gente. A gente prometeu que ia ser fiel no casamento. É chamado o momento dos votos, né? Não é assim? Fizemos votos ou não? Fizemos votos. Prometemos diante de Deus e das testemunhas a permanecer casado na alegria ou na tristeza, na dor, na bonança, na prosperidade, na pobreza, nas dificuldades que viessem. Não importasse o momento, porque casar só para os momentos bons, isso aí não é casamento. Prometemos diante de Deus, só a morte iria nos separar. Pois Deus diz: eu vou ser testemunha veloz contra aqueles que juraram falso, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quero dizer para você, se algum momento você passar a luta no seu casamento, existe cura para qualquer casamento, basta a gente querer. Eu vou repetir: tem cura para os casamentos. Jesus Cristo é a cura para o nosso casamento. Existem muitas coisas que Deus quer ensinar para a gente dentro da área do casamento, para a gente viver melhor. Se o divórcio fosse solução, estaria na Bíblia escrito: ó, pode divorciar que é melhor mesmo. Não tem na Bíblia isso. Na Bíblia o divórcio era permitido no tempo do noivado. Não deu certo, descobriu que a menina traiu o projeto, o rapaz não foi fiel no projeto, no noivado, então podia separar antes de casar. Casou, traiu, era morte. Era morte. Morria apedrejado quem adulterava. Se essa lei voltasse hoje, ia acabar os adultérios. Com certeza. Não tem menos gente adulterando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios capítulo 7. Deus é o Deus da aliança do casamento. E para Deus um casamento, ele é eterno, é para sempre. Por isso que ele fala: eu sou testemunha daquela aliança que você fez com essa mulher. Eu sou testemunha. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11. Vamos ler todos juntos. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Quem é que está ordenando? O Senhor. Ordeno não eu, mas o Senhor. Mando não eu, mas o Senhor, olha lá. Que a mulher não se aparte do marido. Em outras palavras, não deixa a casa, não deixa o marido, não deixa o casamento. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Diga comigo: na cultura de Deus não tem divórcio. Queria orar por todos os casais que estão aqui, você que é casado, mesmo você que vive com uma pessoa, ainda não se casou, mas já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. A palavra é um pouco firme demais, dura, mas é uma palavra que a gente precisa ouvir como família. Que Deus venha guardar as nossas famílias. Alguns aqui não têm ideia do que a gente passa vendo homens que já são pais, em alguns retiros que nós fazemos, quando nós falamos sobre papai, mamãe, homens casados, já pais, caídos no chão chorando, porque eles lembram que alguns desses homens foram até abusados, porque o papai não estava em casa para proteger.
Foi um outro que entrou na família e que não honrou, não teve o mesmo amor. Tem coisas que talvez você está me ouvindo falar aqui, você não tem noção. Como é triste ver mulheres desamparadas. Mulheres que deram a vida pelo casamento, pela família. E muitas vezes ser abandonada e trocada por outro. Por um homem que perdeu a noção de consequências. Tem muitos pais hoje que já estão velhos e os filhos não querem nem saber deles. Porque quando no momento mais necessário abandonou a família. E o filho não quer nem saber desse pai. Os filhos ficaram tudo com a mãe. A parte muitas vezes ficou mais enfraquecida. Eu quero dizer para os homens da Igreja Aliança aqui, a maior responsabilidade dentro do casamento é nossa, homens. Eu vou repetir para os homens que estão aqui, pela palavra de Deus, a maior responsabilidade do casamento é nossa, homens. Vocês já pararam para ver quanto que a Bíblia fala sobre adultério, para a gente tomar cuidado e vigiar? Porque ninguém é tão setado nessa área da imoralidade quanto o homem. Porque o homem é atacado por aqui, ó. A mulher é por aqui, ó. E nessa cultura que vivemos hoje, em que a mulher muitas vezes tem que sair para trabalhar. Tem mulher que está sendo muito machucada dentro de casa e chega lá no trabalho, tem um filho do diabo lá, que o diabo já colocou para ficar galanteando a tua esposa. Quantas mulheres não têm caído nessa onda? E depois vem a dor, vem o sofrimento. E haja gabinete, haja oração para resolver depois. Só Deus para curar as famílias. Só Jesus para curar. Eu queria que os casais, você que é casado, você que a esposa talvez esteja aqui, ou o marido esteja aqui, mas você está, viesse para frente, todos os casais, todos os homens e mulheres. Se você estiver com a esposa, vem de mão dadas, vem para a gente orar. Coloca aí para mim a família debaixo da graça aí, bem suave. Se a esposa não estiver aqui, mas teu marido, vem para cá. Eu queria pedir para os noivos, viesse para frente também, quem vai casar aí, vem para frente. Eu vou colocar na internet, para todo mundo ouvir. Saber que a Igreja Aliança em Curitiba é contra o divórcio. Nós amamos a família. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, e Ele pode consertar o casamento em crise. É só o casal deixar ele trabalhar. Eu casei com essa menina aqui, nova. Ela não tinha filho, não me deu nenhum, não tinha menino nem nada. O que vai ser desse menino aqui se amanhã depois não é o pai dele que estiver do lado dela? Ei, irmão, me explica. O que vai ser dessa menina aqui, ó? É isso que o diabo quer destruir. Eu queria que você me ajudasse a orar pela família. Eu sei que alguns casais aqui podem estar enfrentando guerra. Deixa eu te ensinar uma coisa na Bíblia. Eu tenho isso aqui que eu vou ler para você na porta do meu quarto. Está na porta lá. Vou ler para você aqui. Para quem casou, é isso aqui que Deus fala. Só os intercessores que oram comigo aqui sabem o quanto eu tenho chorado esses dias por casamentos aqui, famílias, lares. Não estou nem conseguindo ver aqui, ó. Só quem ora aqui sabe o quanto nós temos chorado por lares aqui dessa igreja. Famílias que o diabo decidiu destruir, e que o casal não está discernindo que a luta não é contra pessoas, a luta é espiritual. Diz a Bíblia em Eclesiastes 4, verso 9: melhor é serem dois do que um. Isso é para quem casou, gente. Isso é para nós que casamos, os dois juntinhos. Melhor é serem dois do que um. Para quem casou, nunca mais vai ser melhor ficar sozinho, largar a esposa, pegar outra.
largar o marido. Pode ser o homem mais bravo, violento. Jesus pode transformar esse homem num cordeiro. É só deixar Deus trabalhar. É que tem mulher que quer fazer a obra que só o Espírito Santo faz. Ela quer ir na frente. Vai buscar Deus, irmã. Deixa Deus trabalhar. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Olha o que diz aqui, ó, porque se cair um, o outro levanta o companheiro. Não é para acabar com o companheiro, não é para levantar. Tem marido mandando a mulher embora de casa, e tem mulher mandando o marido embora de casa. Mas não é isso que Deus mandou fazer, não. Hoje nós vamos pedir perdão por toda vez que você falou de separação na sua casa. Você falou de divórcio. Você vai pedir perdão. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu entendi por que a Bíblia diz não rebenta com facilidade. Eu até hoje eu não sabia. Eu só dizia o seguinte: não rebenta de jeito nenhum, porque Jesus é a terceira dobra, Biro. Jesus é a terceira dobra. Como é que vai arrebentar se a Jesus está lá? Mas eu descobri hoje, o Espírito Santo me deu, que rebenta. Arrebenta. Se tiver um coração de pedra ali no caminho, que não deixa Deus restaurar, que não deixa o Espírito Santo moldar, aí arrebenta, porque Deus não pode fazer o que a gente não deixa Ele fazer. Feche seus olhos, por favor. Se você quiser orar de frente com a sua esposa, ora de frente, dá a mão para ela. Eu queria que o marido orasse pela esposa, a mulher orasse pelo marido. Você que a esposa não está aqui, você está sozinho, ora, você está aqui diante de Deus. Deus está com você aí. Ora pela sua esposa, ora pelo seu casamento, ora pela sua família. Espírito Santo, nessa noite, nós nos levantamos aqui, meu Deus, como famílias da casa do Senhor, famílias do reino de Deus, famílias que têm a cultura de Deus. Atrás de cada cultura tem um Deus, e atrás da cultura do Senhor, da cultura do reino de Deus, da cultura evangélica, da cultura cristã, o Senhor é o Deus que está por trás dessa cultura. O Deus que não diz sim para o divórcio. Deus que não abençoa o divórcio. Deus que cura a família que está machucada. Deus que cura o casamento que está passando por dificuldades. Deus que abençoou o homem com a mulher e diz: não separe o homem. Deus que diz na sua palavra que odeia o divórcio. Vem abençoar os lares aqui, Senhor. Esse marido, essa esposa, esse casal jovem, esse casal mais velho, vem abençoar, meu Deus. Vem curar, Senhor. Se tiver alguma ferida, alguma machucadura, alguma tristeza, alguma dor, alguma decepção, cura, Senhor. Mas abençoa as famílias dessa igreja. Que a igreja Aliança seja conhecida como uma igreja de famílias curadas, famílias abençoadas, famílias santas, famílias, ó Deus, que são cura para as famílias da terra. Vem abençoar o lar, vem abençoar o casamento, vem abençoar a nossa família, vem abençoar esse lar aqui representado, vem abençoar esse marido, meu Deus. Espírito Santo, cobre cada sacerdote, cada sacerdotisa do Senhor com o sangue de Jesus. Cubra agora com a graça de Deus. Renova o amor, renova a paz nos lares, renova a alegria, meu Deus, de estar casado com essa pessoa. Renova o carinho, meu Deus, em nome de Jesus. Anjo da aliança, Jesus, tu és o anjo da aliança.
O anjo da aliança do casamento venha ao encontro de cada casal aqui agora. Todo demônio que levantou para destruir esse casal, eu repreendo em nome de Jesus. Toda ação do inferno que se levantou contra esta família, eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Toda ação maligna, todo espírito da prostituição, do adultério que tem rondado esse casamento, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Santo Deus, traga arrependimento sobre nós. Oh meu Deus, que as brechas sejam fechadas, toda brecha seja fechada, haja cura no lar, haja cura na família. Levanta famílias fortes aqui, que não só apenas serão famílias abençoadas por ti, mas serão instrumentos nas tuas mãos para abençoar outros lares, para abençoar outras famílias, para ser uma bênção para as famílias, ó Deus, dessa cidade. Vem abençoar esses lares, vem restaurar aquilo que está quebrado, vem fortalecer esse homem, essa mulher, meu Deus, que antes de conhecer o Senhor teve várias experiências, está casado, mas agora, Senhor, Ele te conhece, e eu peço, abençoa essa família agora, abençoa esse casal agora, que eles nunca mais, meu Deus, ele nunca mais se separe, ela também nunca mais se separe, mas que essa família permaneça firme até a volta do Senhor. Vem abençoar os lares aqui, vem abençoar esse casal, que haja unidade no espírito. Oh, abre os olhos desse homem, tira toda a cegueira que o diabo colocou, toda a cegueira por outra pessoa, toda a cegueira do adultério. Tira, Senhor, toda essa cegueira, tira essas coisas sujas do inferno, coloca a pureza, coloca a beleza do Senhor. Abençoa esses lares, eu abençoo cada família aqui representada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em o nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus vai usar a sua família para trazer cura para muita gente. Você chega hoje em casa, faz alguma coisa no sentido de abençoar a sua casa. Uma pessoa, depois que eu preguei aqui no primeiro culto, falou: apóstolo, eu falei de divórcio na minha casa essa semana. Foi, peça perdão para Deus. Peça perdão para o teu cônjuge. Chega em casa, abençoe teu casamento, abençoe teu marido, abençoe teu cônjuge. Não deixa o diabo entrar, não. A nossa família é um presente de Deus. Nossa família é uma bênção de Deus. Todos nós temos dificuldades, mas Deus nos abençoou com uma esposa, com um marido, para as mulheres no caso. Isso é um presente de Deus. Amém, irmãos?